repórter Douglas Ferreira está com a promotora eleitoral, doutora Leida Diniz. É com você, Ferreira. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Piauí. Na verdade, até agora já são 15 registros impugnados aqui no cartório da primeira zona eleitoral de Teresina. A promotora Leida Diniz está debruçada aqui sobre mais uma quantidade de processos e o prazo, como disse o repórter agora há pouco, termina hoje. Eu queria saber da senhora o seguinte, qual é o princípio que a senhora está norteando essas decisões? Estamos baseando nosso posicionamento no sentido da interpretação ética da Constituição Federal, que sinaliza para a defesa da probidade administrativa acerca da necessidade da proteção da moralidade. Ou seja, além dos requisitos legais previstos para a elegibilidade do candidato de nacionalidade brasileira, da filiação a partido político, da comprovação de domicílio eleitoral, né, da quitação eleitoral, ou seja, requisitos legais estabelecidos, né, é preciso também que esse mesmo pré-candidato se apresente à população com um perfil digno de um homem público probo. Essa é a interpretação inovadora, né, democrática e a mais consequente que os promotores eleitorais no Brasil inteiro estão assim se posicionando. A senhora falou que não ia declinar nomes, que não ia trabalhar, não ia dar nenhuma entrevista citando casos específicos. Mas o que eu gostaria de saber da senhora é o seguinte: todos esses candidatos, eles estão com algum tipo de processo correndo na justiça, é isso? Certamente existem os motivos para o levantamento das impugnações. A duplicidade de filiação, a inexistência da representação do diretório municipal em Teresina, de algum partido, e principalmente a avaliação da vida pregressa do candidato. É o perfil da lisura, da honestidade, que são valores previstos na Constituição, né, exigidos para o gestor público. E nem é preciso, e nem seria preciso que a Constituição Federal assim o declinasse, porque são valores éticos, né, exigidos para uma convivência social, se nós entendermos que a política é a arte de fazer o bem. A política é a atividade do gestor público e da sociedade na promoção do bem comum. E só vai promover o bem comum o gestor público que já deu provas de que é honesto, que é probo e que apresenta esses requisitos morais e éticos à obtenção da representação popular. Agora, promotora, eles têm o direito de recorrer. Exatamente. A mesma Constituição que exige a probidade administrativa, a legalidade, a moralidade, também assegura-lhes o direito à ampla defesa. Então, o pedido da impugnação é um pedido a ser apreciado, a ser analisado pela Justiça como um processo contraditório, onde o impugnado irá ter amplo acesso e a produção ampla das provas que se fizerem necessárias. Pedro, Luiz, aí no estúdio, algum de vocês tem uma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida sobre essas impugnações? Sim, Douglas, boa tarde a você, doutora Leida. Boa tarde. Bom, doutora Leida, cada caso é um caso. Aí temos o caso de alguém que o partido não existe. Temos o caso de um candidato que teria dupla filiação. Temos o caso de um candidato que responde ao inquérito da Polícia Federal, sequer processo. A senhora classificaria grave, menos grave? Qual o grau que a senhora coloca todos esses processos? Ou são iguais? Não, são casos diversos. E o que preocupa sobremaneira a nossa promotoria, a nossa representação, é no sentido de quê? De apreciar, de fazer a depuração
do quadro dos pré-candidatos, ou seja, dos nomes que serão apresentados ao corpo eleitoral, no sentido de aferir a qualidade moral desses candidatos a partir da interpretação da vida pregressa. E a vida pregressa conta. E aí nós vamos o quê? Chegar num conceito subjetivo. A moralidade, a vida pregressa é um conceito subjetivo, a exemplo da beleza, a exemplo da feiura, ou seja, são valores éticos e morais que são exigidos constitucionalmente para o exercício do cargo público. Então, para ser promotor de justiça, para ser juiz de direito ou funcionário público, são exigidos de nós as certidões, não é? E nós perguntamos à sociedade: quem de nós contrataria um empregado para a nossa casa, um jardineiro, um motorista, e aqui não desprezando essas funções, essa de jardineiro, essa de motorista. Quem de nós contrataria essas pessoas com passagem na polícia, com registros em inquéritos policiais? Então, com o trato da coisa pública, a exigência do perfil do candidato deve ser mais rigorosa. Este é o meu entendimento. Doutora Leida, e com relação ao julgamento, a senhora está no juízo de primeiro grau. Encerrando-se essa fase, a senhora vai acompanhar até o final ou para a sua atuação por aí? Nós acompanhamos na primeira instância. Em ocorrendo recurso, os feitos serão transferidos ao TRE e lá nós temos a representação do Procurador Regional Eleitoral, que fará o papel do Ministério Público, que assumirá este papel. Outra pergunta, doutora Leida. Sobre o prefeito Silvio Mendes, ele tem foro privilegiado neste caso? Ele sai direto para o tribunal ou vai no primeiro grau também? Aí fica a cargo da sua defesa, aí são preliminares jurídicas que serão apreciadas no decorrer do procedimento. Importante dizer que os impugnados serão chamados para apresentarem suas contestações e efetuarem a mais ampla defesa, como a democracia exige. E como é que o tribunal conseguiu registrar a candidatura da dona Lourdes Melo se o partido não existe? Como é que passou isso lá no TRE, doutora Leida? Olha, no procedimento determinado do PCO, nós nos deparamos com uma certidão da Justiça Eleitoral, né, onde ali estava consignada a inexistência da representação do referido partido a nível regional e a nível municipal, né? No entanto, se o PCO conseguir dados de que, de fato, existe esta representação a partir de outras provas, nós seremos capazes, sim, de retomar o nosso posicionamento, porque, a princípio, existe esta certidão. Além desses que a senhora denunciou, 15, quais outros serão denunciados ainda hoje? Nós estamos analisando casos de oferecimento de certidões de declarações de bens, essas declarações de bens apresentadas por determinados pré-candidatos sobre os bens pessoais, e essas declarações não estão devidamente atualizadas, né? E isso é muito perigoso. A princípio, eu estou entendendo que, em ocorrendo eventual falsidade ideológica desses dados, eu estou compreendendo que o pedido de registro de candidatura é um procedimento sério. É um procedimento administrativo, mas ele é sério, sim. Ele deve ser eivado dos conteúdos mínimos para o seu deferimento. Então, eu penso, se o candidato, o pretenso candidato, desde o registro da sua candidatura, ele já vem com a certidão eivada de falsidade, eu acho que o corpo eleitoral não pode ser prejudicado. E aí a gente joga por terra toda essa questão da possibilidade da inexistência de sentença criminal condenatória anterior. Para nós, o que interessa é a busca da verdade. Dona Leida, hoje encerra-se a primeira parte de impugnação de registro de candidatura. Mas o trabalho de impugnação continua por outros motivos, né? A partir de amanhã.
Não. O prazo é preclusivo, encerra-se hoje, no final do expediente. Não, mas eu me refiro... a nossa pressa... Eu me refiro à questão de registro de candidatura. Sim. Agora, outro tipo de crime, já o candidato aprovado vem a cometer no curso da campanha. Sim, e nós convidamos a sociedade, os sindicatos, os demais partidos políticos para acompanhar o processo eleitoral como um todo. O abuso do poder econômico enseja um pedido de impugnação. Com certeza. Propaganda. Com certeza. Você está propagando, certo, com outra promotoria. Então, quer dizer, a gente faz um chamado à sociedade para que participe. Que fiscalize, desenrolar, e fiscalize, porque essa não é tarefa isolada e exclusiva do Ministério Público Eleitoral. É uma tarefa da cidadania brasileira e piauiense. A senhora está disposta a receber denúncias através de quê? Tem telefone? Aonde pode se dirigir? Denúncias formalizadas e a promotoria eleitoral, na rua Eliseu Martins, no centro da cidade. Ok, Douglas, obrigado pela sua participação e obrigado à promotora também. Vamos continuar.